Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão, no nome forte de Jesus. Nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos nós. É bom a gente ver a nossa igreja toda trabalhando, mesmo em casa, separados, no isolamento, a igreja tem trabalhado bastante, isso me alegra. Nós temos o grupo de psicologia da igreja, que está trabalhando com a nossa saúde emocional, nesse momento que muitas pessoas precisam. Nós estamos atendendo com esse programa. Nós temos os nossos momentos de orações, e eu agradeço aqui a irmã Silzete, o irmão Mário, a irmã Creu, que tem encabeçado isso, e a tantos outros que de forma anônima têm orado pela a nossa igreja, orado pelos irmãos e orado por esse momento em que estamos vivendo. Nós estamos também com os nossos momentos de meditação. A Ivone tem encabeçado isso, uma ideia muito boa da Ivone, encabeçar esses momentos de meditação. O momento de meditação que eu sugiro para vocês, para todos nós, nessa semana, é a gente meditar Mateus 5, de 1 a 12, que são as bem-aventuranças. Nós meditamos sobre o Salmo 146, é quase que uma continuidade do que a gente vai meditar também nesta semana. Isso é fruto também do nosso culto de doutrina, as nossas meditações, nossos debates nos cultos de doutrina. Tem sido muito bom, a assistência muito boa, não em número, o número ele deixa a desejar bastante. Gostaria que todas as pessoas da igreja estivessem neste culto, e podem estar, tá? Mas podem estar, só é baixar o aplicativo Zoom e aí você entra nessa reunião onde a gente tem momentos de debate. Tem sido muito boa a qualidade das nossas discussões, muito esclarecedora. Tem sido um momento bom para mim, esses cultos de quinta-feira, tá? Nós também estamos com as meditações do pastor Mauro, toda pela manhã, cedo, ele posta a sua meditação, muito boa também essa atitude. E nós temos assim a igreja toda trabalhando, o projeto Trampolim, além de arrecadação e distribuição de cestas básicas, está também trabalhando com as lives. Toda sexta-feira tem uma live maravilhosa do grupo do Trampolim, e isso é muito bom a gente ver toda a igreja trabalhando. O pregador de hoje é o Levi Araújo. Ele é um pastor de origem da Igreja Batista, da IBAB, e uma pregação bem atual para o nosso momento. Eu espero que todos gostem da pregação dele. É uma pregação que fere às vezes o nosso orgulho e nos leva a fazer com que nós repensemos as nossas atitudes diante da mesa do Senhor. Muito boa a pregação e eu espero que os irmãos gostem, tá? Vamos orar para a gente iniciar o nosso culto?
Senhor, nós te agradecemos pelo teu grande amor de nos ter aceito nesta mesa, Pai. Nesta mesa onde nós comungamos contigo as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas debilidades e colocamos diante de Ti tudo isso e esperamos de Ti a restauração das nossas debilidades, Pai. Eu te peço que Tu nos ajude como igreja, a todos nós dentro desta semana, que a gente possa ter atividades bem fortes dentro da Tua igreja e que possamos contar cada dia vitórias neste momento, Pai. Que nós também tenhamos a nossa consciência bem firmada, estejamos bem cientes de que precisamos nos resguardar, que precisamos também cuidar dos outros. Precisamos estar resguardado, estar em casa, protegido e dessa forma protegendo também os outros, Pai. Nos ajuda a amar, a entender, a sermos fiel à Tua palavra no amor ao próximo, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que eu te peço. Amém. Em nome do diaconato da Igreja Evangélica da Fé, eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram da campanha Cesta Básica. Meu muito obrigado a Creu, Vera, Liduína, Wilson, Débora e Marina. Quero agradecer especialmente a todos que contribuíram com as suas doações. O trabalho de todas as pessoas envolvidas ajudaram a família da Igreja Evangélica da Fé e a do Projeto Trampolim a passar por estes momentos de dificuldade. E como o nosso pastor sempre diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu muito obrigada a todos. Graça e paz, igreja. Que cada um que está ouvindo esse culto, participando desse culto, ouvindo esse louvor, possa sentir a presença de Jesus no coração e que a gente possa também sentir como se estivéssemos reunidos todos juntos na nossa igreja, que está bem perto de acontecer. Mas enquanto isso, nós oramos a Deus: Senhor, habita em nosso coração, que a gente possa sentir a Tua presença. Não nos deixe ficar afastados da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, faz isso, Pai, faz isso, Senhor. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O
O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Exalte ao Senhor, louve ao Senhor. Nós o adoraremos sempre, sempre e sempre, porque somente Ele é digno de todo louvor e adoração. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Monte do Calvário caminhou, levava sobre si uma dura cruz, e alguns se perguntavam quem ele era. Jesus levava sobre si a minha dor e todos os meus pecados também. Não entendo por que eu, fazendo tanto mal, sou merecedor assim de tanto bem. O Calvário é quem melhor sabe contar sobre a maior prova do amor de Deus, mandando seu Filho amado pra morrer em meu lugar.
monte do Calvário sepultou Jesus. Ele morreu pra eu poder viver. Ele sofreu pra eu poder sorrir. E ao morrer ele atraiu a muitos pra si. O inimigo não me acusa mais, pois recebi de Deus a redenção. A Ele vou render o meu tributo, minha vida, minha voz, minha canção. O Calvário é quem melhor sabe contar sobre a maior prova do amor de Deus, mandando seu filho amado pra morrer em meu lugar, pra me dar direito então de ir ao céu. Levava sobre si o meu rancor, levava sobre si a minha cruz, e no monte do Calvário a sepultou. E no monte do Calvário a sepultou. E no monte do Calvário a sepultou Jesus. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, meus irmãos. Louvado seja Deus. Vamos orar juntos mais uma vez. Senhor, estamos aqui. Somos o povo do Senhor. Eis a palavra do Senhor. Continua falando conosco, para a glória do Senhor. Amém. Qual é o Jesus que nós realmente cremos? Acho que precisamos, sempre que possível, relembrar isso. Sempre que possível, relembrar isso. Senão ninguém vai acreditar na nossa pregação, do jeito que ela é. Aliás, essa é a fala do profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Lembram disso? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Por quê? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. E aqui, atenção, não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado
e não fizemos dele caso algum. A gente não pode esquecer, ali, quando está nascendo, na manjedoura, porque não tinha lugar na estrebaria, ali, de Belém, a casa do pão. Sempre bom lembrar que Belém não dava para ir de Uber, porque a cidade não era absolutamente conectada e encontrada pelo satélite do Google Maps de Jerusalém. Ali então nasce o meu Jesus, o seu Jesus, o Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é amor. Ali nasce ele. Na casa do pão, Belém. Casa do pão. Da manjedoura de Belém até a casa onde os reis magos foram adorá-lo. Depois da visita dos reis magos, teve que ter visita de anjo, para dizer para José, Maria, Jesus e o burrinho: eis que vos digo, servos meus, vazem para o Egito. E assim, Jesus, com José, com Maria e o burrinho, seguem para o Egito, como refugiados. Fugindo de quem? Fugindo de um déspota infanticida chamado Herodes, por ocasião da matança dos inocentes. É sempre bom lembrar tudo isso. Lá do Egito, que precisa ter anjo lá para poder dizer para voltar, senão eles não voltariam de jeito nenhum, se não tivesse anjo falando, vá, agora pode voltar, porque agora o déspota morreu. Eles voltam, e do Egito para a região da Galileia. Isso é importante saber, perceber. Região da Galileia onde vive a sua adolescência, juventude, idade adulta, na cidade de Nazaré. Daí ele ser conhecido como Jesus de Nazaré, o Nazareno. E aí teve até a frase bíblica, né? Como pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Imagine só quem perguntou isso, está tendo problemas, e terá muitos, né, quando todo joelho se dobrar, e toda língua que confessar, que esse que veio de Nazaré é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De Nazaré para Cafarnaum, onde inicia o seu ministério, pelas periferias da Galileia. Por isso que ele também foi chamado e foi conhecido como Galileu. Jesus, o Galileu. Ele é batizado por João Batista, é tentado no deserto pelo diabo. Olha aí Marcos 1, para você só passar os olhos por cima daquilo que eu vou estar falando daqui para frente. Marcos 1, da metade para frente do capítulo 1. Aí ele sai, depois de ser tentado pelo deserto, então ele chama os primeiros discípulos, que são 4 pescadores. É importante prestar atenção nesse negócio, porque agora nós vamos começar a identificar quem são esses homens que ficam nessa mesa diferente, São 4 pescadores. E aí ele entra na sinagoga, e há um ensino para mim e para você muito sério sobre esse negócio de igreja e de sinagoga. Jesus entra numa sinagoga, e dentro daquela sinagoga tem um homem possesso. Ou seja, não tenha dúvida nenhuma que tem muita gente possessa dentro das nossas igrejas. Você não duvide disso. E um camarada possesso, possuído, encapetado, endiabrado, resiste Jesus, e Jesus manda ele se calar, e repreende o demônio em seu próprio nome. Sai daí. Liberta um homem possesso dentro da sinagoga de Cafarnaum, e aí a coisa começa a pegar. Porque filmaram isso e transmitiram para todos os cantos que você possa imaginar, dizendo, expulsou mesmo um demônio dentro da sinagoga. A fama de Jesus se espalha por toda a Galileia.
por toda a Galileia. E aí ele faz uma coisa importante para Pedro. Ele cura a sogra de Pedro, numa manhã. E por que é importante? Porque aquela casa de Pedro, onde a sogra estava, era o lugar onde Jesus se hospedava, muitas vezes em Cafarnaum. Obviamente que deveria ter algum interesse em Jesus, em curar a sogra de Pedro, porque com certeza ela deveria saber cozinhar muito melhor que Pedro. E Jesus cura aquela mulher. Claro que talvez nada disso, mas ele cura a sogra de Pedro numa manhã. Aí à tarde ele passa curando um monte de gente, muitas pessoas. Aí Jesus vai por toda a periferia da Galileia, anunciando o evangelho, ministrando libertação, cura e perdão. Jesus caminha na periferia, Jesus e as periferias. O Jesus que eu adoro, que você adora, que nós glorificamos, que nós louvamos, ele começou o seu ministério nas periferias. Jesus é da perifa. E é tão bom saber disso, mesmo você que não é da perifa, é maravilhoso saber disso, que Jesus é perifa. Nas ruas ráridas da selva, eu já vi lágrimas demais, o bastante para um filme de guerra. Aqui, a visão já não é tão bela, não existe outro lugar, periferia, gente pobre. Aqui, a visão já não é tão bela, não existe outro lugar, periferia é periferia. Essa noite chove muito, porque Deus chora. Pastores racionais. Mano, periferia segue sangrando, mãe chorando, irmão se matando. Mano, periferia segue sangrando. E eu pergunto, até quando? Apóstolo Gog. Jesus é Deus de toda compaixão. Jesus, cheio de compaixão, ele cura um leproso. Aí o capítulo 1 aí, você já deve estar encontrando aí a hora que ele encontrou com o leproso. Ele cura um leproso que pertencia à exclusão por ser um problema de saúde, não uma pessoa. Ele era um problema de saúde e não uma pessoa. E tinha que ficar fora da cidade, fora da família, longe de todo mundo. Era um imundo. Ele não era uma pessoa, ele era um problema de saúde pública. E aí ele chega para Jesus e diz assim: olha, mestre, eu sei que se você quiser, eu serei limpo. Aí Jesus diz uma frase curta, mas tão linda, tão carregada de misericórdia. Ele diz assim: eu quero ser limpo. E o homem ficou limpo na mesma hora. E aí, ele absolutamente limpo. Mesmo recomendado por Jesus, para não falar nada, e se mostrar para os sacerdotes, para poder ter lá o carimbo do SUS da época, de que ele estava completamente limpo para voltar a viver em comunidade, ele tira uma selfie dele mesmo, o ex-leproso, tira uma selfie dele mesmo, e dispara e viraliza pelo Zap, para tudo que é lado. Jesus me curou, olhem como estou limpo, agora eu posso voltar para a minha família, agora eu posso voltar para a minha comunidade, agora eu posso voltar a pertencer. Sensacional. Em altíssima popularidade, Jesus volta a Cafarnaum, capítulo 2, dá uma olhada aí, Marcos. A casa está superlotada. Por quê? O que você acha? A fama de Jesus. Estavam sabendo onde é que Jesus estava. O pessoal já sabendo tudo. Paparazzis informando. Jesus está chegando. A casa ficou lotada, entupida, não tinha mais como entrar. E aí vem 4 amigos carregando um paralítico. E aí chega na casa. Quando chega, eu não sei se vocês curtem ler o evangelho do jeito que eu curto. Eu entro dentro da história e fico imaginando a loucura. Eu imagino os 4 caras carregando o paralítico. Aquele paralítico, eu não sei se ele deveria ser tão magro, mas às vezes eu imagino ele mais pesadinho.
E eu fico imaginando ele sendo carregado pelos seus 4 amigos. Chegaram lá, sempre tem que ter um amigo que tenta chamar a atenção e o juízo, onde ele diz assim, não, está lotado, não tem como fazer isso daí, eu acho que é melhor a gente voltar, ou se não dar uma paradinha, esperar, sei lá. Aí tem um que tem uma grande ideia. Você tem aqueles amigos que quando eles têm grandes ideias, ele faz com que você se arrebente todo para poder ajudar a ideia dele? Pois então, aí tem um que diz assim, não, vamos subir no telhado. Imagine, andar com um cara na rua já não era fácil. Imagine pegar esse camarada e subir até o telhado. E subindo no telhado, vamos cavucar aquele negócio lá. E vamos descer esse homem ali. Aí naquela hora eu entendo, porque eu fico entrando na história. Eu não sei se você quando entra fica sentindo o que está acontecendo. Aí você começa a coçar o nariz porque estava começando a cair o parte do telhado. E aí esses camaradas descem o paralítico de cara com Jesus. Coloca o paralítico de cara com Jesus. Arrumou um canto ali no meio. Sabe aquele momento que você está no metrô, quando você está entrando, e que você olha assim e fala assim, impossível entrar aí, e você consegue entrar? Isso, aquele momento, serva minha, aquele momento, servo meu. Só que por cima. Jesus olha para aquele homem, olha para os amigos, ele vê a fé dos amigos, e aqui dá uma pausa. Nós precisamos de amigos que façam de tudo para nos colocar de cara com Jesus. Nós precisamos de amigas que façam de tudo para nos colocar de cara com Jesus. Precisamos de amigos que não suportam mais as nossas paralisias. Nós precisamos de amigos e amigas que nos aproximem mais de Jesus. Diga-me com quem tu andas. Jesus olha para aquele camarada, percebe dentro do coração dele que tem muita culpa, percebe dentro do coração dele que ensinaram numa cultura e num grupo de religiosidade, que tem muita gente que sempre fez assim lá atrás, hoje também faz, que tudo que é desgraça que acontece com a gente é por causa da gente, por causa do pecado da gente. Jesus olha e acerta exatamente no alvo, e diz assim, perdoados são os teus pecados. Ixi, isso dá uma confusão. E no meio dessa confusão toda, eu quero chegar onde eu estou a fim de chegar para falar com vocês hoje. Como eu gosto de me colocar no lugar das pessoas e das personagens, nesses últimos 3 meses eu tenho me colocado muito no lugar de um cara insuportável para mim. Eu tenho me colocado no lugar de um dos apóstolos que eu, com toda sinceridade, se pudesse opinar para Jesus, ele jamais seria apóstolo. Eu tenho, nesses últimos 3 meses, me colocado no lugar de um apóstolo que, com toda sinceridade, eu perguntaria para Jesus, por que foi que o Senhor chamou esse sujeito? Esses últimos 3 meses eu tenho me colocado no lugar do Levi. E quando eu faço isso de me colocar no lugar das personagens bíblicas, isso daí é um movimento pedagógico, que me ajuda a entender que o meu lugar de fala só é legitimado quando ele é, antes de tudo, um lugar de escuta. Quando eu me coloco no lugar dos outros para poder escutar, aí sim eu tenho autoridade para poder falar. Não existe lugar de fala sem antes ser corroborado e ajustado e legitimado por ser um lugar de escuta. Eu sempre gostei de alguns, não sei se vocês imaginam quais seriam os apóstolos que eu gostaria de me sentir no lugar, e que eu passei vários anos, nesses últimos 34 anos e meio de ministério, me colocando. Isso, Simão Pedro. Eu acho que eu me identifico um pouquinho com o Simão Pedro. Mas tem um outro Simão que eu me identifico muito mais. Simão, o Zelote. Esse, para mim, é fácil colocar o sapato dele. Agora, colocar o sapato do Levi. Gente, quando eu me coloco no lugar dos discípulos de Jesus, quando eu me coloco no lugar da mulher samaritana,
quando eu me coloco no lugar do possesso gadareno, quando eu me coloco e sou chamado para colocar os sapatos desses homens e dessas mulheres, eu começo a aprender que eu posso colocar os sapatos de qualquer pessoa que sofre. Quando eu faço esse exercício, dentro do Evangelho de Jesus, que está para mim, está para você, para todos nós, quando eu faço esse exercício, eu olho para as pessoas aqui ao redor, e eu começo a perceber que o Espírito de Deus começa a desenvolver um doer com, que é a palavra compaixão. Eu começo a ter mais compaixão das pessoas. Eu começo a ter mais compaixão das pessoas. E nesses últimos meses eu tenho ficado nesse lugar do Levi, ou Mateus, como você preferir. Tenho procurado colocar os sapatos de Levi. Tenho procurado imaginar o que passava pela cabeça e pelo coração desse homem quando Jesus o chamou para segui-lo. Pouco sabemos sobre Levi. Esse discípulo, por muitos considerado obscuro, por muitos considerado inadequado para participar do colégio apostólico. Muitos discípulos tinham problema com ele. Por quê? Porque ele era publicano. Imagina um publicano, se você não sabe, é bom saber. O publicano fazia parte de um grande esquema. O Império Romano, para poder oprimir, subjugar e dominar os povos, inclusive ali a Palestina, cobrava impostos pesados e distribuía entre eles chefes de publicanos com publicanos, que pegavam essa cobrança de imposto. Imagine só agora, claro que isso aqui não tem mais em nenhum momento, em nenhum lugar do mundo, hoje a gente não percebe isso. Tinha então um império que ficava cobrando os impostos, e aí os chefes de publicanos, eles pegavam, aumentavam, faziam um agiozinho, jogava mais ainda além do imposto, e passava para o rapaz da franquia, que era o publicano, o Mateus, o Levi. O Mateus pegava aquilo ali e falava assim, bom, que já que todo mundo está mordendo, eu também vou morder. Aí ele mordia também. Aí imagina isso tudo, o imposto. Ficava o quê? Insuportável. Além de ser um imposto, que era uma ferramenta terrível de opressão do Império Romano, com essa turminha atravessando, você imagina como é que chegava na hora de pagar imposto. Você, meu irmão, e você, minha irmã, que adora pagar imposto, que gosta de pagar imposto, eu vejo isso no seu rosto. Inclusive no seu suspiro. Gosta de pagar imposto. Imagine, naquela época também não gostava de pagar imposto. Pescadores que pegavam o peixinho, tinham que pagar imposto, pelas escamas do bichinho. Pagar imposto. Esse camarada, eu tentei me colocar no lugar dele, desse corrupto. O que passava pela mente e o coração daquele homem odiado e rejeitado pelo povo, porque o povo odiava, o povo rejeitava. O que passava na cabeça desse camarada? E eu arrisco alguns pensamentos. Um deles, Jesus ama e faz bem esse povão, que eu não amo, quero mesmo que o povo se exploda, não amo, e ainda participo da exploração e opressão, e ainda enriqueço com isso. O que estava pensando esse camarada? Uma outra sugestão de pensamento. De todos os falsos messias que eu observei até aqui, esse parece ser realmente o Messias. Todos os milagres são sinais messiânicos. Essa última do paralítico foi impressionante. Esse homem passou agora há pouco por aqui, carregado por seus amigos. E agora ele retorna andando com as próprias pernas e glorificando a Deus em voz alta. Alá, Cabo Daciolo. Olha a loucura que ficou isso daqui. Olha como é que está essa cidade. Pensando bem, ele não me dará atenção. Ele não quer nada comigo. Eu fiquei me colocando no lugar dele. Diz que quando Jesus sai da casa depois de curar o paralítico, ele vai andando e para. Aí eu imagino Mateus, ops,
olha para Mateus. Mateus dá aquela gelada. E aí Jesus diz: segue-me. Uau! Segue-me, Mateus. Vamos junto. E logo que ele fala, segue-me, o Mateus, ele vai guardar o Excel. Ele vai guardar a planilha. Não, a Bíblia diz assim, ele fez imediatamente o quê? Ele levantou-se. Ele deixou tudo. E seguiu a Jesus. E seguiu a Jesus. Lucas, no capítulo 5, do 26 a 28, diz assim: e todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria. E disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Aí ele está tão feliz e tão alegre de ter seguido, que ele faz um negócio assim interessantíssimo. Ele oferece um jantar para Jesus. Está vendo aí ou não? Olha o jantar. Um jantar muito arriscado. Levi, em seguida, oferece um jantar para Jesus e chamou todos os seus amiguinhos. Todos os seus amiguinhos. Eu fico também imaginando como é que deve ter sido esse jantar de publicanos e amigos de Levi. Devia ter tanto barulho de bateção, de tornozeleira eletrônica, um ali no outro. O único que não tinha tornozeleira eletrônica estava com os tornozelos expostos, que era Jesus. E Jesus está lá no meio deles. Gente de má fama. Na festança. Levi ofereceu. E é claro que os religiosos ficaram chocados com Jesus. E eles vão ficar chocados sempre com Jesus. Jesus veio para chocar religioso. Eles ficam bravinhos, eles ficam nervosinhos, eles ficam muito bravos com Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele tem a mania de andar com gente ruim. Gosta de andar com gente ruim. Não tem problema com tornozeleira eletrônica. Ele gosta de andar com gente ruim. Porque ele passou o tempo todo ensinando que quem está com saúde não precisa de médico. E quem já está achado, não precisa ser achado. Até porque quem se acha, já se perdeu. Já se perdeu. Jesus veio para quem está perdido e entende que está perdido. Jesus veio para quem está doente e sabe que está doente. Esse é Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus. O nosso Jesus. Por isso que ele vai no jantar do Levi. Se ele tivesse que ouvir coaching, Jesus não iria no jantar. Não faça isso. Se ele tivesse que ouvir os prudentes, não faça isso, pelo amor de Deus, Jesus. Então, pelo amor de você, Deus, não vá assim, Jesus não vá, vai queimar o filme. Não vá. Eles vão publicar no Face, vão tirar foto com o Senhor, não vai dar certo. Não vá, Jesus, não vá. Muito arriscado esse jantar. E aí, o Mateus, o Levi, se junta com os pescadores. E eles começam uma jornada de libertação, de cura e de perdão com Jesus. Aí eu fico imaginando os pescadores que pagavam impostos altos, sabendo de tudo, andando com o Levi. Você já tentou entrar nesse lugar? Comendo junto, participando com Jesus, andando junto com o Levi. Ah, Levi, sangue ruim. E o Levi é sangue ruim. Vocês podem ter certeza. É também uma mensagem cifrada. E o que acontece? Os pescadores andando com o Levi, tendo que andar com o Levi. Jesus tendo que... Eles tendo que andar porque Jesus fazia ele andar. Agora ele é apóstolo. Mas recebeu a mesma camisa de voluntário de Jesus. Tudo com a mesma cor.
Tudo amarelo de babo criança, tudo junto. Tudo andando junto. Tem que andar junto. Minha mãe, quando eu e meu irmão quebrávamos o pau, meu irmão deve estar por aqui em algum canto. Quando a gente quebrava o pau, brigava, ela fazia um negócio, que eu não quero dizer que Jesus fazia isso, mas eu só lembrei da minha mãe agora, e eu tenho que falar dela, por favor. A gente quebrava o pau, brigava um com o outro, dava umas pancadas um no outro. Minha mãe chegava, corrigia a mim e o meu irmão. Essa parte era ruim. Algumas partes do meu corpo se lembram muito bem, o quanto não eram legais. Não era legal esse momento. Mas, o pior de tudo era depois, que só mais tarde eu fui lembrar. Sabe o que ela fazia? Fazia com que eu e ele olhássemos um para o outro, nos beijássemos e disséssemos que a gente se amava. Isso pode ser um problema muito sério, você que é psicólogo, educador, top, master, plus, up, de dizer que não era assim, mas minha véia fazia assim. Minha véia fazia desse jeito. E olha, eu ficava, falta-me adjetivo apropriado para dizer o que eu ficava. Era terrível. A impressão que eu tenho é que Jesus ficava andando junto com aqueles camaradas, sabendo sim o quanto, e eles não conseguiam esconder, porque quando as pessoas estão com raiva uma das outras, elas não conseguem esconder. Mesmo quando elas estão absolutamente tentando se controlar, sempre vai surgir uma gotinha de suor aqui para denunciar. Jesus sabia que eles não se gostavam. Jesus sabia que se pudesse eles se pegavam. E Jesus sabia que tinha um lá, o Zelote, nacionalista, revolucionário, o Che Guevara dos apóstolos. Parece que pior. Aquele ali, ele não tinha só vontade que Levi passasse vergonha. Ele não tinha só vontade de que Levi escorregasse na casca de banana. Ele tinha muita vontade, era de matar o Levi. Simão Zelote. Pastor, nunca imaginei que os apóstolos eram tudo assim. Leia direito os evangelhos, você vai ficar horrorizado. Horrorizado. Os caras eram sangue ruim, viviam brigando, pau comendo. Não tinha jeito. E você quer o quê? Você quer hoje uma coisa que não era nem lá, na frente dele. Tá de brinques, né, irmão? Tá de brinques, eu sei que tá, mas não tem problema, é bom brincar. Melhor brincar do que... É melhor brincar. E aí, esses camaradas começam a entrar por uma jornada de libertação, uma jornada de cura, uma jornada de perdão. Todo mundo que Jesus encontrava, ele libertava. Todo mundo que Jesus encontrava, ele curava. Todo mundo que Jesus encontrava, ele perdoava. E isso foi pegando, ele encontrava, eles começaram a ver Jesus fazendo isso. E Jesus disse assim: dou autoridade para vocês sobre os espíritos malignos, dou autoridade para vocês, para que vocês curem pessoas. E dou autoridade para vocês entenderem que vocês são os protagonistas e são aqueles que são os embaixadores do perdão. Vocês são a turma do perdão. Vocês têm que entender que enquanto eu estou perdoando, vocês têm que perdoar os outros. Começou a andar com essa raça. Uma jornada fantástica. Seguir Jesus, meus irmãos, é uma jornada onde nós experimentamos o tempo todo libertação, cura e perdão. E os seus discípulos foram chamados para aprenderem com ele, enquanto estão sendo libertos, curados e perdoados. E aí, aparece uma coisa complicada, porque é uma jornada que tem uma lei e uma regra de ouro. Olha só, para complicar. Vai desmontando todo mundo, percebe? Qual que é a lei? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Meu, como é que nós vamos viver desse jeito? Esse negócio de amar as pessoas como nós. Para piorar, em João, no finalzinho a régua sobe. Não, como assim mesmo não pode não. Como não? O senhor já falou. Então mudei, subi a régua. Ame os outros como eu amei vocês. Essa é a lei maior. E a regra de ouro? Essa aqui é chata. E a meritocracia, o que a gente faz? Faça aos outros
aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Porque isso é o resumo de toda a lei. Porque tem gente que gosta de ser discípulo de Moisés. De toda a lei, tem gente que gosta de ser discípulo de Arão. De toda a lei, tem gente que gosta de ser discípulo da turminha da lei. E aí Jesus diz assim, aqui é o resumo de toda a lei e de todos os profetas. Porque tem gente que gosta de ser discípulo de Elias, nos profetas de Baal. Tem gente que gosta de ser discípulo de outros. Mas ele está falando, vocês não são discípulos deles, presta atenção. Faça aos outros aquilo que vocês gostariam que fosse feitos a vocês. A vocês. Porque isso é o resumo de toda a lei e de todos os profetas. E isso é muito doido. E com essa lei e com essa regra de ouro, eles começaram a ser confrontados com essa regra e com essa lei o tempo todo. O tempo todo. Eles eram cheios de vingança. Os camaradas eram cheios de vinganças, como nós, como eu e como você, carregados de vingança. Eles eram cheios de espírito de vingança. 2 deles chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, vamos resolver isso aqui. Poderíamos chamá-los, inclusive, de isqueirinhos, ou isqueirinhos. Chegaram e falaram assim, Senhor, essa cidade não deu ibope para o Senhor, essa cidade não lhe deu nenhuma atenção, essa cidade não quer nada com o Senhor, nós temos uma ideia bem espiritual. Vamos orar para que caia fogo do céu e queime toda a cidade. Amém, igreja? Amém, não. Jesus falou, para, não é assim não. Para parar. Não é esse caminho não. Não é disso. Eles eram cheios de vinganças como eu e como você. Eles eram cheios de egoísmo e de orgulho. 2 deles levaram a mamãe. Levaram a mamãezinha, eu fico imaginando a cena. Levaram a mamãe, imagina os discípulos com aqueles 2 camaradas com a mamãezinha levando, pegando na mão, para chegar perto de Jesus e dizer assim, Jesus, quando o Senhor foi empossado no reino, quando o Senhor foi entronizado e sentar na cadeira do Todo-Poderoso, eu tenho 2 pedidinhos bem básicos de mamãe. Esse menino maravilhoso aqui, que fique como seu primeiro vice-presidente. E esse outro menino maravilhoso aqui, que fique como seu segundo vice-presidente. Até então isso estava meio escondido. Quantos apóstolos ouviram esse negócio? Aí, meu amigo, os apóstolos, os discípulos, aquele negócio virou uma bagunça. Os caras ficaram bravos, Jesus teve que chamar a atenção de novo. E isso tudo no final, na última ceia. Eles eram cheios de polarizações. Como eu já disse aqui, o Levi Mateus de um lado, o Simão Zelote do outro. Como eu já pedi que vocês imaginassem. Cheio de polarizações, imagine o clima. Dos 4 pescadores e eles, e do 2, um para com o outro. Mas é nessa jornada que caminhando juntos, eles todos juntos, eles começam a experimentar uma coisa fantástica, porque essa jornada é uma jornada de partilha e de entrega. Jesus chamou a gente, como os chamou, para a gente aprender a se entregar e a gente aprender a partilhar. Jesus de Nazaré convidou 12 homens diferentes para a sua mesa de comunhão. Para quê? Para ensinar com as partilhas e as entregas da vida e na vida. Ensinar o quê? Que somos todos e todas semelhantes. Nós somos diferentes, mas nós somos semelhantes. E Jesus nos chamou, e chamou esses homens, onde eles viam que ele estava se entregando o tempo todo, se partilhando o tempo todo, por isso que ele será o pão da vida, e ele mesmo é o pão partido por mim, por você, por nós. Nessa jornada de partilha e de entrega, convidou aqueles 12 homens, e aí daqui a pouco continuou convidando mais pessoas diferentes. Ou seja, se já estava diferente, imagina quando vem Maria Madalena. Se já estava diferente, imagina quando vem a mulher samaritana. Foi ficando cada vez mais diferente, cada vez mais complicado. E Jesus dizendo o quê? Venha! Venham! Quem quisesse entrava. E aí, meus irmãos, eles estavam aprendendo um negócio bacana, que eu e você estamos aprendendo hoje também. O quê?
a ressignificar o eu, a ressignificar o outro e a ressignificar o nós. Nós temos uma maneira de olhar para o eu de maneira absolutamente egoísta e individualista. Um bigólatra. Sabe o que é um bigólatra? O Deus é um próprio umbigo. Nós temos um jeito de olhar para o outro de maneira umbigólatra, onde o Deus é o próprio umbigo. Nós temos um jeito de olhar para o nós de uma maneira idólatra e absolutamente umbigólatra. Mas Jesus nos convida a ressignificar o eu, onde eu aprendo que sou um filho amado de Deus. Quem sou eu? Eu sou uma filha amada de Deus. Quem sou eu? Eu sou um filho amado de Deus. Assim Jesus nos chama para ressignificar o eu. E quando eu começo a entender isso, de verdade, do fundo do coração, eu começo a me encher de compaixão e de misericórdia. O outro, então eu entendo, eu passo a ressignificar o outro, onde eu aprendo que seja quem a pessoa for. Ela não é o outro, ela é o próximo. Ela não é o outro, ela é o próximo que tem alteridade. Ela não é o outro, ela é o próximo, a próxima que tem dignidade. Ela não é o outro, nem a outra. Ela é a próxima que é semelhança de Deus e que também é filho amado de Deus e que também é filha amada de Deus. Aí Jesus vai ajudando esses caras a ressignificarem isso e quer nos ajudar também. E só com essa ressignificação do eu e do outro, desse jeito, é que eu posso ressignificar o nosso. É só aí que eu consigo entender o Pai Nosso. Porque é aí onde eu aprendo que o Pai é nosso. Não é só meu, não é só seu. O Pai é nosso. O pão é nosso. Não é só meu, não é só seu. O perdão, meus irmãos, é nosso. Não é só seu e não é só meu. E sabe o que? O livramento é nosso. Não é só para um, é para todo mundo. Livrai-nos do mal. Um nós maravilhoso e sensacional, feito por pessoas diferentes, que são semelhantes. Ao mesmo tempo diferentes, mas absolutamente semelhantes. Isso é o Evangelho do Reino de Deus. E o nosso só é possível quando a gente entende a lógica da partilha e da entrega. Essas partilhas, essas entregas, que foi acontecendo com esses caras durante mais de 3 anos e meio. Partilha, entrega, partilha, entrega, partilha, entrega. E aí, se você puder ir lá em Mateus, no capítulo 20, de 17 a 28, indo já para o final, acontece a última refeição da mesa dos diferentes. Acontece a refeição da mesa dos diferentes. Mateus 20, de 17 a 28. Acompanhe comigo. E, subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha aí, está vendo aquilo que eu falei, como é que é verdade? Olha só, que vergonha, ai que vergonha alheia, meu Deus. Com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Diz que a estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber, atenção nisso, beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. Veja bem como uma pessoa, quando ela não está sabendo de nada, hashtag, o Espírito Santo mandando uma hashtag daí, do céu, hashtag, sabe nada inocente. Sabe nada, os caras podemos. Esse negócio de crente que já fala rápido, podemos, nós podemos. Esse é um negócio tão forte, esse negócio de podemos, que é um nome bom para partido.
Podemos, nós podemos. Podemos. Nossa, que bobagem. E diz-lhes, ele disse o quê? Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E, quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Olha aí o pau comendo, meus irmãos. Jesus está na última ceia, com agonia de morte, já sabendo que vai morrer. Acabou de falar que vai morrer. Mas não adianta Jesus falar que vai morrer. Por isso que a gente tem que entender. As pessoas, elas ficam doidas. Ora, se discípulo de Jesus que anda com Jesus fica doido, você não vai ficar doido? Você tem direito a ficar doida. Doido. Você fica cego. Você não consegue enxergar, você fica surdo, você não consegue ouvir, você não consegue entender o óbvio do óbvio. O óbvio ululante você não entende. Jesus está falando um negócio aí, os caras começam a se pegar, meus irmãos. Olha que bênção. Que espiritualidade quente. Se indignaram com os 2 irmãos. Agora esses caras estão em minoria. 10 contra 2. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. E qual que era esse cálice, para a gente encerrar esse tempo aqui? Era o martírio. Esses camaradas andaram juntos se engalfiando. Depois que Jesus ressuscita, ele tem que gastar um tempo ainda explicando tudo de novo. Fazer um intensivão. E aí você começa a perceber o que é esse cálice e qual que é esse batismo. Não sei se você sabia, mas Estevão foi o primeiro mártir, apedrejado até a morte. Tiago foi o primeiro evangelizador da Espanha, filho de Zebedeu, decapitado em Jerusalém por ordem de Herodes, está em Atos. Daqui para frente a tradição é que traz. Tiago, filho de Alfeu, foi bispo de Jerusalém após o martírio de Tiago Maior, no ano 42 morreu, em 61 ou 62. Ele evangelizou a Palestina e o Egito. Como é que ele foi martirizado? Foi espancado e apedrejado pelos judeus. Simão Pedro, o Pedrão, foi crucificado. E na hora de ser crucificado, diz a tradição que pediu para ser de cabeça para baixo, porque não entendia que era digno de ser crucificado como seu Senhor. André, que é padroeiro da Escócia e da Rússia, tá? Só para saber. O André, ele foi fundador das igrejas na Caia, e lá ele foi crucificado numa cruz em forma de X, por isso que é chamada a cruz de Santo André. Filipe foi apedrejado em Hierápolis. Bartolomeu, esse aqui teve uma morte diferente, foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo na Armênia. Tomé, o Dídimo, transpassado por uma lança na Índia. Simão Zelote, o Zelote. Tem alguns que adorariam uma morte mais difícil para ele, né? Mas então, esse revolucionário, ele morre no fim das perseguições de Nero. Ele também é martirizado e morre crucificado. João, ele não morre, é jogado num tacho de óleo quente e sai inteiro, e depois morre de velho em Éfeso. Judas Tadeu foi apedrejado até a morte. E o Mateus? O Mateus pregou em vários lugares, escreveu o Evangelho de Mateus, e ele vai para a Etiópia. E na Etiópia, na hora que ele vai morrer, olha só, que jeito legal de matar Levi. Primeiro, apedrejaram Mateus, apedrejaram Levi. Perceberam que ele ainda estava se mexendo um pouquinho, tagaram fogo nele. E depois que perceberam que ele ainda estava se coçando um pouco, foram lá e cortaram a cabeça dele. Assim, Levi é martirizado. Essas histórias é importante que a gente resgate para poder olhar aquilo que nós vamos fazer daqui a pouquinho agora. Para a gente guardar no nosso coração.
Tertuliano disse: o sangue dos mártires é como a semente da igreja. O que significa isso para mim e para você quando a gente vem agora para a mesa do Senhor? Significa o seguinte: significa que tem muita história por trás desse momento. Significa o seguinte, de que nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus de Nazaré. E mais ainda, que aconteça o que acontecer. Não foi à toa que eu vim com a minha camiseta a esperançar. Aconteça o que acontecer, ninguém consegue barrar ou impedir os discípulos de Jesus de Nazaré. E onde cai um, brotam sementes para muitos outros que virão. Não há o que temer, jamais, nunca, porque nós somos discípulos de Jesus de Nazaré, servimos a Jesus de Nazaré, e mesmo que venham e apedrejem você, e arrebentem você, quebrando todos os seus ossos, e mesmo que venham e queimem você, da cabeça aos pés, a alma, a reputação, a imagem, até vai fazer um favor se queimar a reputação e queimar a imagem. Obrigado! Se queimar tudo, e ainda assim vai ter que, se for para fazer parar, vai ter que cortar a cabeça. Porque aí para de falar, porque cara que cortou a cabeça não fala mais. E é bem capaz de ainda deixar um zap pós-morte, dizendo que nós somos seguidores de Jesus de Nazaré. A Ele servimos, a Ele adoramos. O Evangelho de Jesus não é como se fosse uma religião light. O Evangelho de Jesus é marcado pelo solo sagrado, que foi marcado por sangue dos apóstolos que seguiram Jesus de Nazaré e pelas pessoas que seguiram Jesus de Nazaré. Então, quando eu e você vamos chegando para a mesa, em nome de Jesus, presta atenção, para com essa bobagem. Se você é um Levi que não gosta de um Zelote, de um Simão, você precisa aprender ainda a crescer. E se você é um Zelote que não suporta um Levi, eu quero lhe dizer uma coisa, você também precisa crescer. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que a gente olhe para a mesa, que é a mesa do Senhor. A mesa não é a mesa de Mateus. A mesa não é a mesa de Simão Zelote. A mesa é a mesa de Jesus de Nazaré. É a mesa que Jesus traz quem Ele quer. E faz com que todo mundo diferente fiquem juntos. E participem da partilha, até que se convertam. E se convertam de verdade. A ponto de ser parceiro. E de ter a beleza de fazer parte da mesma lista. De enfrentar até a morte. Porque do mesmo jeito que o Simão Zelote morreu martirizado, o próprio Mateus também morreu martirizado. Então, que em nome do Senhor Jesus, a gente vem agora para esse momento de mesa, lembrando de uma coisa. Seja lá o que foi que aconteceu, meu irmão, de desgraceira durante essa campanha eleitoral horrorosa. Que em nome de Jesus você lembre disso. Que não interessa, Jesus chama todo mundo para a mesa. E que essa nossa celebração da ceia do Senhor abençoe a mim e a você, para que a gente vá com muita clareza, entendendo que Jesus é quem chama as pessoas e que a mesa é dele. E nós não temos autoridade para dizer que esse não pode e que aquele outro lá também não pode. É a mesa onde Mateus chega, é a mesa onde o Zelote também chega, é a mesa onde eles podem também comungar, pegar do pão e tomar do cálice. Que assim seja, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Aleluia. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz,
meu tudo, enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, em Jesus. Não há mais culpa ao medo atroz, este é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim, nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Vamos iniciar a Santa Ceia. Eu gostaria que todos estivessem já com o seu pão e o seu vinho preparados para em família tomarmos a Santa Ceia e em conjunto com a igreja. de Jesus.
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, dando graça, disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque estamos aqui, somos convidados por Ti para participar de um momento tão especial que é a Tua ceia. Obrigada, Senhor, por nos trazer de volta a Ti, para ficar contigo. Obrigada por esse amor. Obrigada pelo sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós, pelo alto preço que foi pago, Senhor, por amor a cada um de nós. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por esse privilégio de fazer parte da Tua família, de sentar aqui à Tua mesa e participar, Senhor, da Tua ceia. Abençoe a cada um dos meus irmãos, abençoe a Tua igreja. Obrigada, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. E que o nosso maior desejo diário seja sempre estar perto de Ti, Te buscar, Te louvar. Abençoa a Tua igreja, abençoa a distribuição desse pão, que nos traz à memória o Teu amor derramado na cruz. Somos muito gratos, Paizinho, muito gratos. Em nome de Jesus. Amém. Podemos todos comer o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte até que Ele venha. Senhor, eu quero Te agradecer também pelo sacrifício, Teu sacrifício, que nos capacita, que nos habilita a estarmos junto a Ti, a participarmos da Tua família, a termos esta comunhão contigo, a podermos também a divulgar o Teu Evangelho, a receber esse vinho novo. Obrigado pela renovação que o Teu Espírito nos dá, nos capacitando a sermos portadores desta nova aliança. Em nome de Cristo Jesus, é que Te agradecemos, Pai. Amém. Podemos todos nós tomar o cálice. O nome
reto e nosso irmão, o Rei da terra e céus, é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo o esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Na palavra de Deus está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Para nós que somos evangélicos, que temos crido em Cristo, temos aceitado a morte dele como meio de salvação, nós estamos agora alegres porque sabemos que a morte não tem mais poder sobre nós. Jesus nos disse: eu vim para que tenhas vida e vida abundante. Essa vida abundante é a vida eterna. Eu agradeço a Deus ter a oportunidade de falar com vocês hoje ainda e dar uma porção de experiência naquilo que, na realidade, a palavra de Deus me instruiu. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe vocês, que a glória de Deus esteja resplandecendo na face de cada um de nós e nós sejamos abençoados, cheios de virtude, que esse tempo mais difícil passe, chega o tempo mais fácil, onde Cristo restaurará todas as coisas aqui nesse mundo como está. Eu vou dar a bênção apostólica. Que o santo e poderoso amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e abundantemente sobre o povo de Deus, de hoje para todos sempre. Amém.